Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje? Então começo com aquele pedido clássico, tradicional. Por favor, se inscreva no canal. É sim, se você pintou por aqui e ainda não é inscrito, por favor, peço que você o faça. Isso me ajuda, isso aumenta a relevância e o alcance do trabalho que desenvolvo. Caso goste do vídeo, peço para que você curta e compartilhe o material que aqui publico, caso evidentemente esteja gostando. Se for do seu interesse, por favor, ative as notificações aí do canal também, o famoso sininho. Então bora lá, cara. A gente tá tendo que conversar muito sobre os riscos democráticos, né? E qual o papel das Forças Armadas nesse contexto em que todos os domingos a gente vê reiteradas manifestações de essência golpista em Brasília. Pô, gatos pingados, as manifestações estão super minguadas, um tanto pela falta de apelo popular, ou tanto pela preocupação com a Covid-19, mas o fato é que a gente está tendo que falar muito disso, né? E aí eu vejo a nota que o ministro Fernando Azevedo e Silva, né, que é o ministro da Defesa, publicou em defesa da democracia. Vamos aqui pegar um trecho, né? As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. E aí a nota segue, né? O tom é bastante apropriado, alguns recados ao Supremo Tribunal Federal, alguns recados ao Congresso Nacional, um bom tanto de recado ao presidente Jair Bolsonaro, mas quando o ministro da Defesa tem que se pronunciar fazendo um endosso da democracia, é porque não vivemos tempos tranquilos, não vivemos tempos de normalidade, não estamos exatamente em situação confortável. Eu nem me preocupo essencialmente, porque eu quero ampliar a visão para ver, tentar que a gente consiga enxergar algumas possibilidades de longo prazo que são muito perigosas para o Brasil. No momento atual, os generais, eles ainda vivem uma ressaca da péssima reputação que o Exército e as Forças Armadas adquiriram pelo fiasco que foram os 21 anos de regime autoritário, da ditadura militar no Brasil, né? As consequências econômicas e sociais, elas se evidenciam na chamada década perdida de 1980, quando todo o planejamento equivocado, a corrupção, a falta de profissionalismo dos militares no trato da coisa pública, naquele contexto da ditadura militar, ele veio à tona com muita força a sociedade brasileira no descalabro que foram os anos 80, principalmente sobre a perspectiva econômica, né? Então, isso aí, e eu nem estou entrando agora, vejam só vocês, na questão de direitos humanos, na questão de trato à oposição e tudo mais. Nem estou tocando nesse ponto aqui agora. Estou falando somente sobre a perspectiva econômica e social. E realmente a ditadura militar foi um fiasco completo se observarmos esses dois componentes. E os generais de hoje, eles vivem uma ressaca desse período. Eles estavam ali em começo de carreira, eles viviam aquele ambiente de fim de ditadura completamente melancólico para as Forças Armadas. Então eles amadureceram e eles são muito ciosos das consequências que isso que uma aventura golpista, principalmente capitaneada por um insubordinado, alguém que foi execrado do exército por um planejamento golpista de explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro, tentando defender a melhoria do salário das Forças Armadas. Veja só você, esse é o cara, Jair Bolsonaro, que tenta capitanear o golpe e convencer as Forças Armadas, uma pessoa essencialmente insubordinada, que tem uma concepção golpista e o exército conhece de dentro, tanto que o expulsou dos seus quadros, né? Essa pessoa, Jair Bolsonaro, não inspira confiança nos generais. O problema está no médio nas médias e nas baixas patentes. Então, se você pega ali capitão, major para baixo, capitão para baixo, a gente começa a ver que muda-se o perfil. Os generais são de uma geração e têm uma formação robusta, sólida, que, se de fato eles concordam em muito com um anti-esquerdismo que Bolsonaro em dado momento vocalizou, e esses generais eles não compactuam exatamente com aspirações golpistas por essa ressaca dos 21 anos da ditadura militar.
A situação se inverte quando pegamos médias e baixas patentes. É disso que eu quero tratar aqui nesse vídeo, e eu acho que este é o grande perigo do Brasil a médio e longo prazo. Por quê? Porque esses caras das médias e baixas patentes, eles evoluem na hierarquia, né? Uns ficam pelo caminho, uns não vão conseguir progredir, mas outros se formam, se qualificam, adquirem estrada suficiente para chegar a coronel e general. É o natural. O cara de baixa e média patente, se ele tiver competência, se ele for reconhecido ali nos critérios internos da estrutura militar, ele vai chegar lá. E é com esse tipo de pensamento essencialmente bolsonarista. O bolsonarismo ele transcende, ele ultrapassa o Bolsonaro. É esse cara que daqui a um tempo vai estar como general. E isso me preocupa. Porque se não passarmos uma noção clara de democracia, de compromisso com as instituições, de independência entre os poderes para essa base das Forças Armadas, os problemas virão em médio e longo prazo. Bolsonaro é sinceramente admirado por essa rapaziada do Exército. Assim, os caras o compreendem, segundo informações de jornalistas que têm muitas fontes e conversam muito dentro das estruturas militares, é que na alta cúpula das Forças Armadas existe sim um pé atrás, existe sim algum tipo de precaução pela figura que é Bolsonaro e pelo histórico de envolvimento das Forças Armadas com a política. Nunca dá coisa boa. Sabe, existe um clássico aí, uma frase clássica, uma noção clássica, que é o seguinte: quando a política entra no quartel, a disciplina sai. Um entra por uma porta, a disciplina sai por outra. Claro, a essência da política é o debate, o afrontamento de ideias. No Exército, não. Nas Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica, não. A essência é a disciplina, é você cumprir aquela ordem porque a ordem foi dada por um superior. Não interessa se você concorda ou não. Você compreende a diferença da política, da lógica da política com a lógica da disciplina das Forças Armadas? Por isso que política não pode entrar em quartel. Só por isso. Por quê? Ela funciona de forma diferente. O militar demanda um tipo de disciplina, um tipo de postura, que é diferente do político. O político ele vai para o debate, ele perde, ele ganha, ele convence, o argumento dele é derrotado e vida que segue. Na lógica de Forças Armadas, não é assim que funciona. E por isso que política não tem que estar dentro de quartel. O vírus pior do Bolsonaro é que ele contamina essas médias e baixas patentes com o discurso político. E esses caras, como diz, em médio e longo prazo, eles vão estar crescendo na hierarquia e vão estar ocupando a cúpula, o centro decisório das Forças Armadas. Que tipo de comportamento, que tipo de compromisso democrático podemos esperar dessas pessoas no futuro? Talvez não nem tão distante assim, entendeu? A gente vê que os generais são todos tiozões e tem que ser tiozões, e daqui a pouco eles vão para a reserva, sabe? Hoje o governo Bolsonaro ele é encharcado da presença de militares. Agora estão perdendo espaço para o Centrão, né? Mas é meio que é o que dá para fazer para tentar salvar o pescoço do Bolsonaro até 2022. E sejamos sinceros, né? O governo Bolsonaro, para o governo Jair Bolsonaro, o fiasco já está dado. Assim, a probabilidade dele se recuperar, enquanto resultados, eu não digo resultados eleitorais, não digo questão de perspectiva pessoal de Jair Bolsonaro, não, que isso às vezes corre em outra raia e isso pode acontecer sim. Mas eu digo em termos práticos, a gente vê que um governo que no primeiro ano, quando você tem mais força política, que foi 2019, você tem mais capacidade de ação, você tem mais capacidade de convencimento pela força, pelo endosso que as urnas lhe dão, o governo teve um fiasco completo em relação à recuperação econômica, em relação ao PIBinho, né? O crescimento foi absurdamente medíocre, e não podemos responsabilizar coronavírus algum pelos maus resultados de 2019. Aí é uma questão realmente de incompetência e impossibilidade administrativa do próprio governo Bolsonaro. Em 2020, você tem um coronavírus mudando toda a dinâmica do mundo. E aí o problema não é só brasileiro. Então você vê que, eu já falei sobre isso, né, as características de um governante ser bem sucedido de acordo com as teorias de Maquiavel, é a virtude e a fortuna.
A virtude, Bolsonaro não tem. 2019 é prova disso. Os resultados de 2019 são prova disso. Ele não tem a competência necessária para o exercício do poder. E a fortuna também não lhe foi generosa. Ele não teve sorte. Você pega uma Covid-19, uma doença que muda completamente a dinâmica mundial, derruba a economia mundo afora. O Brasil não está fora do mundo. Então, as consequências elas são incontornáveis para nós. E aí você vê que o fiasco do governo Jair Bolsonaro está dado. Porque as mortes já estão aí, já ultrapassamos a triste marca de 7 mil brasileiros mortos devido à Covid-19, sempre lembrando da expressiva subnotificação que temos em nosso país. Nós temos o desemprego que já começou a dar as caras e vai piorar ainda até o segundo semestre, até retornarmos a algum tipo de normalidade. Você tem a quebradeira das empresas, você tem o aumento da dívida pública por parte dos estados que tiveram que meter dinheiro realmente na economia, o que dava para fazer para tentar salvar alguma coisa. Então, você já não tinha capacidade, competência, não tinha a virtude necessária para o trabalho e a fortuna também não lhe foi generosa, Jair Bolsonaro. Então, o dado é que o governo Bolsonaro, hoje, é impossível apresentar bons resultados em âmbito prático. Veja você, ele pode até ser reeleito em 2022. A política, ela tem nuances que elas às vezes conseguem se descolar da realidade. É o provável? Não acredito. Mas as opções estão dadas. O problema é a construção do pensamento bolsonarista, em especial nas médias e baixas patentes das Forças Armadas. Você me compreende? Porque o que acontece, cara? Esses caras, quando atingirem lá, vão levar toda essa carga antidemocrática, achando que manifestação golpista no dia de domingo é normal, e um dia um maluco topa. Um maluco que não é do perfil de Jair Bolsonaro. Às vezes é um cara polido, é um cara educado, o que não o deixa menos perigoso sob a perspectiva democrática. Esse é o grande X da questão que os generais têm que se empenhar para que a politização dos quartéis não aconteça, em especial nessas pessoas que hoje encaram Bolsonaro como um verdadeiro herói, se identificam muito com o discurso dele e você pode ter a posição política que for, você não pode compactuar com um golpe, você não pode compactuar com um rompimento democrático. E quando você faz uma defesa explícita de fechamento de STF e Congresso Nacional, o nome disso é golpe, o nome disso é ditadura, o nome disso a ação consequente disso é romper a nossa estrutura democrática. Então é isso que os generais têm que ter zelo agora, e eu sei que as Forças Armadas em geral, elas são muito planejadas e pensam um país em longo prazo. E é nesse pensamento de longo prazo que eu chamo a responsabilidade para os generais, para a cúpula das Forças Armadas. Cortem na raiz a politização do médio e das médias e baixas patentes. E isso vai gerar problemas sérios para o Brasil. A gente pode passar por um processo de uma lógica subversiva, de desrespeito à hierarquia, à ordem, tão caras ao pensamento militar, dentro das Forças Armadas. Esse risco do Brasil, esse risco para o nosso seio social, ele é real e precisamos da ação de quem hoje tem o comando. Porque depois, se a cobra crescer, vocês são os primeiros a serem escanteados. Não tenho dúvida. Pela idade e às vezes pelo processo político interno também. Entendeu? Encontra-se uma liderança. A gente não pode deixar um novo sentimento tenentista. E aqui eu não estou entrando em perspectivas ideológicas. Falando da insubordinação mesmo. Estou falando da parte mais pragmática do termo. Uma lógica tenentista de subverter a ordem das Forças Armadas ganhe corpo, ganhe espaço e fique robusta dentro dos quartéis. Esse cuidado é essencial e chamo aqui os generais a algum tipo de reflexão, algum tipo de senso de responsabilidade para fazer o que for possível para que um cenário desse seja abortado agora, enquanto acredito ainda há tempo. Talvez já estejamos tarde demais, não sei avaliar realmente. É isso, rapaziada. Peço para você, novamente, caso tenha chegado até aqui, é porque você gostou do vídeo, né? Então peço para que você curta e compartilhe o material aqui com sua rapaziada. Joga no grupo de WhatsApp que você acha que pessoas aí vão concordar com essa lógica, essa leitura, com essa interpretação dos fatos. Peço também para que você, caso tenha chegado até aqui, se inscreva no canal. Seria muito valioso para mim a sua inscrição aqui no canal, beleza? Então é isso, meu abraço, meu caro, meu velho, meu sincero abraço para você, excelente terça, é nóis, bicho!